Ai, porque o influencer fulano de tal emagreceu 17 quilos com a dieta da selva. Ai, o outro ciclano famoso emagreceu 20 quilos com a dieta carnívora. Eu aposto que você já leu algo parecido com isso nas suas redes sociais. Enquanto nutricionista, quando eu leio essas reportagens, eu já sei quais são as novas dietas da moda queridinhas da galera. E como toda dieta da moda vem como uma febre e vai embora como um sopro, eu imaginei que o mesmo ia acontecer com a dieta carnívora e a dieta da selva. Mas, pelo visto, elas vieram para ficar. E é por isso que eu acredito que a gente precisa conversar sobre essas dietas para vocês entenderem tudo o que tem de errado por trás das ideias da dieta da selva e da dieta carnívora. E é exatamente isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, mas antes, solta a vinheta, Mikael. Olá, terráqueos! Eu sou Luna, eu sou nutricionista e comunicadora, e nesse canal a gente divulga informações seguras, baseadas em evidência e sem modismo, mas jamais de uma forma neutra ou acrítica. E é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Debater sobre a dieta da selva e a dieta carnívora e como as duas têm sido usadas como ferramenta de recrutamento e pertencimento dentro de movimentos masculinistas e de extrema direita. E esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu prometo que vai valer cada minuto. Por isso já pega a sua água, senta na cadeira e o dedo no like. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho. E se você pode apoiar o canal para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos desse tipo, você encontra os links da área de membros do Apoia-se ou para você marcar uma consulta comigo, todos aqui na descrição desse vídeo. Agora deixa eu molhar a boca que a gente vai começar. Nos últimos anos, por conta dos avanços tecnológicos com chips, inteligência artificial e também por conta da pandemia, houve um crescimento das Big Techs. E como consequência disso, a gente tem tido um crescimento absurdo no uso das redes sociais e também na precarização do trabalho. Nesse cenário, cada vez mais pessoas têm buscado a internet para trabalhar, seja para divulgar o seu trabalho nas redes, seja para vender cursos e protocolos nutricionais. E com tanta circulação de informações sobre alimentação e nutrição nas redes sociais, criou-se um terreno fértil para os chamados gurus da alimentação, que vem ganhando espaço explorando um traço humano universal, a tendência de abraçar pseudociências e dietas da moda em busca de resultados rápidos, principalmente em processos de emagrecimento que demandam tempo e disciplina, coisa que nós, meros mortais, no capitalismo raramente temos. A dieta da selva e a dieta carnívora surgem num contexto de crescimento de movimentos online que associam alimentação e masculinidade, que atacam alimentos como arroz, feijão e vegetais, chamando-os de ração do governo, e que usam influenciadores sem nenhuma formação científica para disseminar desinformação nutricional como se fosse verdade científica. E para entender toda essa lore, a gente vai precisar de 5 blocos. O que é a dieta da selva, o que é a dieta carnívora e se elas são a mesma coisa? Quais os riscos reais para a saúde de quem faz essas dietas? Por que pessoas buscam dietas da moda? Como que essas dietas estão associadas a movimentos masculinistas e de extrema direita, e essa é a minha parte favorita do vídeo. E último, mas não menos importante, o que você vai fazer para não cair nessas armadilhas. Então, se você já considerou fazer a dieta carnívora e a dieta da selva, fica até o final desse vídeo que você vai mudar de ideia. A gente vive num momento em que a desinformação nutricional ganhou mais uma aliada, a misoginia. Grupos masculinistas como Red Pill, Incel começaram a usar a alimentação também como um marcador de pertencimento, o que nasce muito provavelmente do desejo dos jovens de estarem esteticamente atraentes, de ficar fortes, musculosos, viris, o que os deixa vulneráveis para cair nesse tipo de ideia. Comer carne, especificamente carne vermelha, com gordura, crua ou mal passada, virou símbolo de virilidade, resistência e rejeição a grupos que são chamados de agenda woke. Comer vegetais, grãos e leguminosas virou sinônimo de fraqueza, feminilidade e mais, controle governamental. A dieta da selva tomou visibilidade aqui no Brasil, especialmente após um vídeo do influenciador Roberto Brandini, em colaboração com o vereador Alexandre Aleluia, do Democratas da Bahia. Nesse vídeo que viralizou, ambos diziam que a dieta da selva ia virar lei e
que ela seria incorporada à merenda escolar das crianças, visando a melhoria da saúde das mesmas. E para sustentar essa ideia, o vereador utilizou a nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos como evidência. E se você acompanha esse canal, você já deve ter visto o nosso vídeo ensaio, destrinchando ponto por ponto sobre a nova diretriz estadunidense, como ela tem vários erros. Mikael, deixa o card pra galera assistir depois que terminar esse daqui. E como a gente tá em ano eleitoral e tem tido uma ascensão nos grupos masculinistas e nesses grupos de dietas da selva e dieta carnívora, é importante a gente ver as coisas anticientíficas que estão por detrás dessas duas dietas. E como a política está infiltrada nisso tudo, porque sempre a gente fala nesse canal que comer também é um ato político e tudo é político. Então vamos para o primeiro tópico. O que é a dieta carnívora? O que é a dieta da selva? E será que elas são a mesma coisa? Bom, se a gente está separando é porque elas não são. E um equívoco que eu vejo as pessoas cometendo é falar que essas duas são sinônimos. Não, elas são parecidas, têm muitas semelhanças, mas não são a mesma coisa. A dieta carnívora é extremamente restritiva e prioriza o consumo de alimentos de origem animal. Então, carne bovina, suína, frango, ovo, peixe, miúdo, leites e derivados como manteiga e queijo, que eles procuram inclusive por conta do menor teor de lactose. E fora isso, só água, excluindo completamente o consumo de frutas, vegetais, grãos e leguminosas. Já a dieta da selva é uma versão da dieta carnívora embrulhada em bastante misoginia e pseudociência. Ela defende uma alimentação baseada majoritariamente em alimentos in natura, como carnes, ovos, tubérculos, grãos. Uma diferença é que ela tem uma forte restrição ou exclusão de alimentos processados, ultraprocessados ou industrializados de forma geral. E muitas vezes o grupo dos carboidratos é inteiramente excluído dessa alimentação. Ela pega os fundamentos da dieta carnívora e adiciona uma narrativa de que a gente deveria comer de uma forma mais ancestral, e isso seria mais ligado ao masculino. Isso tudo em oposição a uma dieta feminilizante do governo, como se os alimentos industrializados fossem utilizados pelo governo para fazer mal para a população. Além disso, na dieta da selva, a gente vê um movimento de tentar comer alimentos específicos visando aumentar a testosterona. Porque, segundo os seguidores da dieta da selva, a gente tem comido uma comida feminilizante. Então, comer gordura saturada se tornou essencial para conseguir força e virilidade, além de energia e desempenho sexual, contrariando, como a gente já viu, toda e qualquer diretriz que fala a favor da saúde, que diz para a gente reduzir a quantidade de gorduras saturadas. Se você ainda não viu o ensaio do low carb, eu também recomendo que você veja, porque vai ter muita coisa aqui que a gente discutiu lá também. Foi em busca desses objetivos que o influenciador brasileiro Roberto Brandini mergulhou em conteúdos online sobre saúde e alimentação lá dos gringos Red Pill, descobriu a dieta da selva, traduziu, adaptou o método para o Brasil e chamou de dieta da selva. O Brandini não tem nenhuma formação na saúde, como ele mesmo já disse. Ele é engenheiro civil e já disse várias vezes que costuma se informar através de vídeos no YouTube de figuras controversas como Barbara O'Neill. A Barbara é uma promotora de saúde australiana que foi proibida de prestar serviços de saúde exatamente por oferecer conselhos em saúde que são perigosos e anticientíficos. Ou seja, a inspiração do Brandini já é uma pessoa que fala de pseudociências e teorias da conspiração na área da saúde. No seu Instagram, o Brandini volta e meia afirma que arroz e feijão são ração do governo, que a combinação é pobre em nutrientes e que eles são basicamente carboidrato puro, o que a gente já debateu que é uma grande mentira. Arroz e feijão são uma combinação praticamente perfeita. Os dois juntos fornecem fibras para a nossa alimentação,
Aminoácidos que juntos conseguem fazer uma gama completa de aminoácidos essenciais que a gente precisa, tendo seu valor nutricional inclusive reconhecido pela ONU como uma das combinações de alimentos mais saudáveis do mundo. Então a gente conseguiu entender que basicamente a dieta da selva é a dieta carnívora, uma pitada de misoginia, teorias da conspiração e pseudociência, tudo isso em cima de uma dieta carnívora que já era ruim. Então, agora que vocês já tiveram um panorama geral de o que é cada uma dessas dietas, vamos entender quais são os males que elas podem trazer para a nossa saúde além da nossa cabeça. A dieta da selva e a dieta carnívora têm algo em comum que nenhum influenciador delas gosta de mencionar: a ausência de comprovação científica de que elas funcionam e a presença documentada de inúmeros riscos que essas dietas podem causar para a sua saúde. Como primeira delas, se essas dietas excluem grupos inteiros da nossa alimentação, a gente pode imaginar que isso possa causar deficiências nutricionais graves. Pela falta de vitaminas, de minerais, de compostos antioxidantes, que são presentes exclusivamente em alimentos de origem vegetal. E já que a pessoa não come frutas nem vegetais, o próximo risco, obviamente, é de problemas intestinais porque você não está comendo fibras alimentares o suficiente. E isso tem consequência direta na sua microbiota intestinal, ou seja, nas bactérias boas que estão ajudando você a digerir a comida. O terceiro risco é o aumento do mau colesterol pelo excesso de gordura saturada que essas dietas contêm, que tem associação direta com o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Como se isso já não fosse o suficiente, você também corre risco de sobrecarga dos seus rins porque está comendo uma quantidade exorbitante de proteínas na sua dieta. E o risco que muita gente não fala é o risco de transtornos alimentares, porque dietas extremamente restritivas levam ao risco aumentado de você desenvolver transtornos em relação à alimentação, como, por exemplo, a ortorexia, que é você ter uma obsessão por comer de forma limpa, e que podem gerar um ciclo, assim, insalubre e tóxico de você emagrecer e ganhar o peso completamente de novo, o famoso efeito sanfona que as dietas restritivas comumente causam. E vamos também desmontar alguns argumentos que essa galera usa. Em primeiro lugar, a ideia de que se você comer mais carne, você vai ter mais testosterona. Uma revisão sistemática e uma meta-análise publicada em 2024, avaliando ensaios clínicos randomizados, concluiu que afirmações simplistas de que comer mais carne significa aumentar 3 vezes a testosterona são completamente infundadas. E não há nenhum suporte na literatura para essa afirmação. Outra alegação completamente infundada é de que pessoas que fizeram pelo menos 6 meses de dieta carnívora estavam revertendo diabetes. Essa informação, segundo os simpatizantes da dieta da selva, teria vindo através de uma pesquisa de Harvard, realizado em 2020, porém esse estudo já foi desmascarado, inclusive, porque investigações concluíram que esse estudo foi feito por meio de envio de formulários através da internet em grupos de dieta carnívora nas redes sociais. As respostas, então, foram autodeclaradas e não passaram por nenhum critério de especificação. Além disso, se a gente estava querendo avaliar o resultado da dieta carnívora, a gente precisava que as pessoas só consumissem a dieta carnívora. E vários usuários declararam que consumiram outros alimentos durante o estudo. Os próprios autores do estudo disseram que a amostra é completamente enviesada e que o estudo não é capaz de comprovar nenhum benefício da dieta carnívora. Tanto que a própria Universidade de Harvard não recomenda que as pessoas tirem suas próprias conclusões a respeito da eficácia da dieta carnívora até que novos estudos em relação a ela sejam realizados. E mesmo assim, os adeptos da dieta carnívora divulgaram esse estudo para falar que os resultados eram benéficos em relação a ela. E aí a gente pode entrar num tema que é muito importante, que é por que as pessoas procuram as dietas da moda. Alguns autores estadunidenses já estudaram o porquê que as pessoas buscam as dietas da moda. E apesar dos estudos terem sido realizados nos Estados Unidos, tem muitos fatores que se aplicam aqui para o Brasil e mostram como fatores históricos e culturais podem influenciar nessas escolhas.
Warren Belasco, em Comida, Conceitos-Chave, descreve a relação dos estadunidenses com a obesidade e dietas como uma relação marcada por altos investimentos de dinheiro e tempo. Essa obsessão pelo corpo funcional estaria enraizada em uma das crenças centrais da cultura estadunidense, que acredita numa perfectibilidade individual e na força de vontade como virtude moral, ambas sustentadas na ideia de que o corpo é perfeitamente moldável e que sua forma é responsabilidade exclusiva do indivíduo, como uma meritocracia do corpo. Nesse contexto, as dietas deixam de ser apenas práticas alimentares e passam a funcionar como um sistema de crenças, com produtos de consumo e marcadores específicos de status. E isso é importante porque o caráter comercial dessas dietas é central. Patrocinadas pela indústria wellness, essas dietas se apresentam como soluções fáceis e práticas para a obesidade. E por meio de muito lobby, elas influenciam campanhas de publicidade e políticas públicas de alimentação e nutrição, como a gente viu anteriormente no caso do vídeo do vereador Alexandre Aleluia com o Roberto Brandini. Além disso, a gente também pode perceber um comportamento das pessoas que promovem esse tipo de dieta nas redes sociais, que tem sido comparado às táticas e comportamentos de seitas, que visam sempre criar um senso de pertencimento exclusivo e também de desacreditar de fontes externas de informação. Tudo isso através de ideias de criação de nós contra eles. Os seguidores são incentivados a acreditar que eles descobriram a verdade da ciência nutricional, que era desconhecida ou intencionalmente escondida deles, criando uma narrativa de divisão entre os iluminados que conseguem ver a verdade e os ignorantes, que são o público geral, e os profissionais de saúde que não concordam com essas dietas. Também temos muito terrorismo nutricional, como a gente viu, com a exclusão de grupos inteiros de alimentos, como os carboidratos, que são altamente crucificados nessas dietas. Essa eliminação total dos carboidratos, que podem até ser colocados como tóxicos ou antinutrientes por essas pessoas, serve inclusive como um rito de passagem de identificação com o grupo, para a gente ver como é que a seita tá rolando solto. Como toda pseudociência, também temos a valorização das experiências individuais e anedóticas, histórias de sucesso dramáticas, testemunhos de cura sem nenhuma comprovação médica. Tudo isso é amplamente divulgado nos grupos de acesso a essas dietas, onde a crença do relato do influenciador se torna mais importante do que qualquer consenso científico estruturado. E a cereja no bolo é o pensamento de manada e a descrença em tudo que é externo. Então, o senso de pertencimento é reforçado pela ideia de que o grupo está acima de tudo e de que a ciência é corrupta e mentirosa. E aí, qualquer crítica ou evidência contra vira um ataque a esses outros que não fazem parte do sistema. Outro simbolismo central aqui é a magreza ser vista como sinônimo de virtude, moralidade, autodisciplina, além de um alto valor intelectual e espiritual. A especialista em história da alimentação estadunidense Ellen Zoe mostra que essa associação da magreza com virtude começou por volta de 1910, quando a moda começou a exaltar os corpos magros e a nutrição começou a alertar sobre os riscos do sobrepeso e da obesidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, campanhas de conservação dos alimentos reforçavam essa lógica da magreza ao associar o autocontrole na alimentação ao patriotismo e ao dever cívico. E nesse cenário, a magreza se tornou um ideal moral. E como a maioria das pessoas está ocupada demais trabalhando na escala 6x1 e sem tempo para cuidar da própria saúde, criou-se um ambiente ideal para a disseminação de dietas da moda, que prometem emagrecimento rápido sem esforço. E tudo isso ficou ainda pior com a ascensão das redes sociais. Outro fator que leva as pessoas a procurarem dietas da moda é a ansiedade alimentar. Com a Revolução Industrial, os alimentos passaram a ser abundantes. Os trabalhadores começaram a ter acesso a alimentos industrializados. E com isso, o medo passou a não mais ser de não ter alimentos para comer, mas sim de uma abundância e de um excesso de escolha, que deslocam a preocupação de não ter o que comer para a preocupação de comer corretamente.
gerando ansiedade sobre o que comer, onde comer, com quem comer, como comer e aquela história da medicalização da alimentação. O que esse alimento vai fazer para o meu corpo? E sim, gente, infelizmente ainda tem muita gente que se preocupa com o que comer no dia seguinte, porque a fome ainda é uma realidade, principalmente para nós aqui no Brasil e para todo o sul global no geral. Porém, a gente não pode negar que hoje em dia existe uma abundância gigantesca de alimentos industrializados, ultraprocessados e processados. E são exatamente esses alimentos que a maioria da população tem acesso, porque eles são mais baratos. E esses alimentos também não são bons pra gente, o que reforça ainda mais essa ansiedade alimentar. Porque esses sim têm comprovação de que fazem mal para a nossa saúde. Em resumo, as dietas da moda atraem muitas pessoas porque elas são uma solução relativamente simples e rápida para um problema complexo. Além disso, a internet é um ambiente completamente caótico, cheio de informações contraditórias. E por isso muitas pessoas se agarram num modelo que traz respostas simples, definitivas e emocionalmente reconfortantes, que vão ajudar essas pessoas a se encaixarem num padrão que é esteticamente inalcançável. Mas e agora, como é que essas dietas estão relacionadas com os movimentos masculinistas e de extrema direita? O que inicialmente era apenas uma dieta se tornou para alguns dos adeptos uma guerra cultural contra o que eles chamam de agenda woke ou agenda progressista. Os movimentos masculinistas, também chamados de machosfera, são um conjunto difuso de grupos online que compartilham a crença de que homens estão sendo prejudicados pela igualdade de gênero. E também pelo feminismo e pelo que eles chamam de globalismo. Dentro desse universo masculinista existem alguns grupos específicos. O primeiro deles são os Red Pill. Esse termo foi tirado do filme Matrix e é usado por esses grupos para descrever um despertar para a suposta verdade do mundo, que seria essa verdade de que os homens são oprimidos pelas mulheres e pelo feminismo. Quem toma a pílula vermelha, a Red Pill, passa a rejeitar certas normas sociais associadas ao que eles chamam de fraqueza, incluindo uma alimentação com vegetais que eles acham que é associada ao feminino. Também temos os incel, que é a sigla em inglês para celibatários involuntários, homens que alegam de forma ressentida e às vezes até violenta que não conseguem parceiras sexuais ou românticas por culpa das próprias mulheres ou da sociedade e da agenda woke. A gente também tem os MGTOW, que é a sigla em inglês para homens seguindo o seu próprio caminho. São homens que pregam um afastamento total de relacionamento com mulheres, alegando que as leis atuais são completamente injustas contra o sexo masculino. E o que algumas pesquisadoras brasileiras identificaram é que esses movimentos usam a internet para criar essas comunidades de pertencimento e que a alimentação se tornou um fator importante nesses grupos, se tornando um marcador da identidade masculina. A conexão com a alimentação funciona assim. Comer carne, especialmente crua, mal passada, em grandes quantidades, é apresentado como um ato de afirmação da masculinidade. E comer arroz e feijão é você estar favorecendo o sistema. O Brandini, inclusive, vai além nas suas redes sociais, usando o termo feminilização para descrever uma dieta com pouca quantidade de gordura saturada. Uma alegação que, como a gente já viu, não tem nenhum respaldo científico e que o próprio Conselho Federal de Nutricionistas teve que fazer uma nota classificando a dieta da selva como nociva e como parte de um padrão de desinformação que reforça estereótipos nocivos à saúde. E como se estarem associadas a grupos masculinistas já não fosse o suficiente, a dieta da selva e a dieta carnívora também estão sendo associadas a grupos de extrema direita, com manifestações pontuais do que a gente chama de microfascismo. Um dos exemplos mais explícitos de microfascismo é essa machosfera que a gente falou, que possui uma estrutura fixada em valores e noções abstratas de honra e valor. Tomar a pílula vermelha é mais do que uma transmissão de conhecimento. Significa, nesse contexto, quase que uma revelação religiosa,
que implica numa mudança tanto de mentalidade como no estilo de vida dessa pessoa. E a gente tem alguns pontos que se alinham com o movimento MAGA, que é um movimento lá do Donald Trump nos Estados Unidos, de fazer a América boa novamente. Um movimento explicitamente de extrema-direita. Os pontos de alinhamento entre a dieta da selva e a dieta carnívora com o movimento MAGA são esse símbolo de resistência antissistema. Então, quando essas dietas se recusam a diminuir a ingestão de carne, por exemplo, elas passam a ser vistas por certos grupos de direita como um ato de resistência contra o sistema. Então, ela desafia diretamente essa ideia de que se a gente quiser proteger o meio ambiente, a gente precisa ser vegetariano, diminuir o consumo de carne, e isso é ir contra o sistema. Contra o sistema woke que quer que todo mundo vire vegano. Além disso, também tem a questão da identificação com a masculinidade, como a gente falou, com a virilidade. Então, comer grandes quantidades de carne está associado à força, a um estilo de vida mais natural, não regulado, ancestral, viril, contrastando com uma alimentação saudável, frágil. E também temos esse ceticismo e essa desconfiança da ciência, muito relacionado a movimentos de extrema-direita. É importante a gente lembrar que a cultura Red Pill faz parte de um conjunto de símbolos e ideologias, que a gente poderia denominar como um ideal neoconservador, apoiado numa nostalgia, num sonho de um retorno a um passado longo, onde os homens eram guerreiros, fortes, nobres, viris e tementes a Deus, e as mulheres belas, recatadas e do lar, donas de casa e cuidadoras dos filhos. E nesse passado imaginado, onde não tinha agenda woke, os globalistas ou as feministas para estragar esse sonho, tudo estava no seu devido lugar. E é para esse lugar imaginado, nostálgico, meio onírico, é que essa galera tá tentando voltar com essas dietas. Parece loucura, mas é exatamente isso. Então a dieta carnívora e a dieta da moda se tornaram mais do que um modismo alimentar. Elas são um exemplo de como a saúde e a nutrição podem ser cooptadas por narrativas conservadoras e culturais extremistas, que usam táticas de persuasão e seita para isolar os adeptos do conteúdo científico de fato. E isso sim é muito preocupante. E é por isso que a gente vai falar agora de como é que você vai fazer para não cair nessas armadilhas. Como a internet é esse lugar com tantas informações caóticas, é fácil que a gente caia realmente em desinformação. E é por isso que a gente precisa ser sempre crítico com toda a informação que a gente recebe nas redes sociais. Esse é um ponto crucial. Mas em se tratando especificamente de dietas, eu vou mostrar os pontos que vocês devem ficar atentos. Primeiro, se uma dieta é promovida por alguém que não tem formação na área da saúde, isso já é uma gigantesca bandeira vermelha levantada, uma vez que só quem pode dar orientações sobre alimentação e nutrição é o profissional nutricionista. E também é importante, se você estiver começando qualquer tipo de alimentação diferente, procurar um profissional nutricionista para te acompanhar nesse processo. Não façam dieta nem nenhuma mudança na alimentação sem o acompanhamento de um profissional. Segundo, desconfie de qualquer dieta que esteja embrulhada em narrativa de gênero, religião ou qualquer outra baboseira pseudocientífica e preconceituosa. Se a alimentação está sendo apresentada como uma forma de você ser mais homem, ser mais viril, ser menos controlado pelo governo, o problema não é só a dieta, mas como também é o que está por trás dela, com certeza. E por último, busque informações de fontes confiáveis e credenciadas. Muitos conteúdos enganosos na internet colocam estudos para reforçar o argumento das pessoas sobre esse tema. Só que não é porque tem um estudo que esse estudo é bom. O estudo pode ter sido distorcido. O artigo pode não ter uma metodologia específica suficiente para a gente concluir alguma coisa. E essa é uma tática muito comum que os charlatões utilizam. E é claro que você não é obrigada ou obrigado a saber artigo científico, a ler artigo científico, a entender o artigo científico. E é por isso que quando você for buscar informações nutricionais, você vai buscar de nutricionistas cadastrados no CFN, no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é gratuito, disponibilizado online para todos.
em sites como o do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Nutricionistas, como eu falei, ou de órgãos mundialmente conhecidos como, por exemplo, a Fiocruz, a Organização Mundial da Saúde, a FAO, que é um braço da ONU e da Organização Mundial da Saúde sobre alimentação e nutrição. A gente vai buscar consensos científicos e não informações individuais que soltam estudos aleatórios. E já que a gente viu que a ciência não recomenda nenhuma dessas dietas para uma alimentação saudável, o que a ciência recomenda de fato para você ter uma alimentação saudável? Uma alimentação variada, rica em alimentos in natura, minimamente processados, incluindo vegetais, leguminosas, frutas, grãos, proteínas de qualidade, não em excesso. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que é um acerto da dieta da selva, mas pelos motivos errados. Acompanhamento multiprofissional, então ter acompanhamento de um nutricionista, de um educador físico, de um médico, um psiquiatra, um psicólogo, para fazer esse tratamento multiprofissional e te ajudar a ter uma saúde melhor, porque saúde não é só alimentação. Atividade física regular, sono de qualidade e respeito à própria história alimentar, à sua cultura e ao seu contexto socioeconômico. Até porque se alimentar exclusivamente de proteínas de origem animal não é barato, não. E sobre os movimentos de extrema-direita e masculinistas, a proteção começa no reconhecimento. Saber identificar os termos, Red Pill, Incel, MGTOW, as narrativas, as técnicas de recrutamento, isso tudo é o primeiro passo. E conversar com os homens da sua vida sobre esses movimentos, sem julgamento, com clareza, para tentar identificar o que está levando eles a procurarem esse tipo de conteúdo. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu disse que ia ser longo, mas que ia valer cada minuto e eu espero que tenha valido. Por isso, se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do canal e pode contribuir para que mais conteúdos desse daqui de qualidade sejam feitos, o Apoia-se, o Membros, consulta, tudo isso tá aqui na descrição desse vídeo. E se você conhece alguém que tá seguindo alguma dessas dietas, manda esse vídeo para ela. Especialmente se for um homem que tá sendo cooptado por esses discursos masculinistas, porque a informação faz diferença. Apesar do que essa galera das dietas carnívora e da selva quer que você acredite. E o último ensaio aqui do canal foi sobre jejum intermitente, um assunto que se linka completamente com as coisas que a gente falou hoje, então também vou deixar o card para vocês assistirem. É isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a vitória!